Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo sobre questões que interessam aos que lidam com benefícios rurais. No vídeo de hoje, nós vamos falar de 5 perguntas essenciais ao segurado especial. Antes de começar, quero te convidar para seguir o canal aqui e ativar o sininho para estar sempre por dentro de tudo que é publicado aqui e ter acesso a todas as informações. Então, vamos falar destas perguntas essenciais. Quais são, na minha opinião, as 5 perguntas essenciais ao segurado especial? O que não pode faltar, o que você não pode concluir uma entrevista sem, no mínimo, saber isso aqui. É claro que isso vai se desdobrar em outras perguntas, mas aqui está a chave de tudo o que você precisa saber sobre o segurado, sobre a vida dele, para poder começar a organizar o benefício previdenciário dele. A primeira pergunta é: quem é você? Por que eu coloco essa pergunta? O quem é você? Eu não estou querendo dizer aqui apenas o nome, fulano de tal, a qualificação, o endereço, mas nós nunca podemos esquecer que, juridicamente, somente é segurado especial quem efetivamente desempenha atividade rural. A pessoa que não trabalha na atividade rural, ou de pescador, claro, não é segurado especial. Não importa se ela tem documento, se o pai é, se a mãe é, se a esposa é, se o marido é. Se a própria pessoa não exerce atividade rural, ela não é segurada especial. É claro que nós temos ali algumas exceções, por exemplo, a pessoa que se afasta para ser dirigente sindical, a pessoa que está incapacitada, mas, no geral, nós podemos dizer, não é segurado especial quem não exerce atividade rural. A segunda pergunta é: com quem você trabalha? Quem são as pessoas do grupo familiar? Se a pessoa trabalha sozinha ou se trabalha com outras pessoas no mesmo grupo familiar. Por mais que o fato de alguém do grupo familiar desempenhar atividade urbana não excluir da condição de segurado especial, nós sabemos que tanto o INSS quanto a jurisprudência levam muito isso em consideração. Então, como advogado, como alguém que vai encaminhar benefício, é fundamental você saber disso, conhecer, saber e não ser tomado de surpresa quando alguma coisa pode dar errado ali nessa análise. Então, quem são as pessoas com quem você trabalha nessa atividade rural é fundamental. Não só saber, como é muito importante para você poder depois registrar essas informações na autodeclaração. Aliás, tem outro vídeo que você vai encontrar aqui no YouTube sobre os 5 maiores problemas no preenchimento da autodeclaração. A terceira pergunta é: onde você trabalha? Se a gente está falando aqui de um segurado especial rural, ele trabalha na terra. Qual terra? De quem é essa terra? Qual é a ligação desta pessoa com a terra? Ele é proprietário? Ele é usufrutuário? Ele é arrendatário? Ele é parceiro? Ele é meeiro? Qual é a forma de vinculação dele com a terra? Observação muito importante. Mas antes de falar da observação, quero reiterar o convite para me seguir aqui no canal e ativar o sininho para sempre estar por dentro das informações. Informação muito importante. Não há na lei, no decreto, na IN, no ofício circular 46, nada que diga que tenha que ter prova do vínculo com a terra. Tem que ter prova de atividade rural. Por exemplo, se a pessoa recebeu a terra em comodato de outra pessoa, não tem que ter documento disso, tem que ter início de prova material.
mas não necessariamente um contrato de comodato. Claro, o INSS quer saber de quem é a terra, por isso a pergunta: onde você trabalha? A próxima pergunta: desde quando, por quanto tempo? Por que eu digo desde quando, por quanto tempo? Porque pode ter situações em que a pessoa desempenhou atividade rural, mas se afastou e hoje está em atividade urbana, está buscando esse tempo rural. Então, desde quando ela está trabalhando ou por quanto tempo ela trabalhou? Quais períodos? Se afastou, voltou? Como é que foi? Onde já falamos? Desde quando e por quanto tempo ela desempenhou a atividade. Por quê? Porque para você montar o processo administrativo, organizar o processo administrativo, você vai ter que pensar em provas materiais para os diferentes períodos. Então, se a pessoa se afastou por mais de 120 dias, ela precisa ter uma prova após cada período de atividade rural. E, por fim, não menos importante, é como provar. Aqui estou falando das 5 perguntas essenciais para um primeiro momento. Que provas a pessoa tem para demonstrar que ela exerceu atividade rural? Nós temos um curso na nossa plataforma, Prof. Jane Berwanger, que é 120 documentos rurais. Então, de tanto estudar, atender clientes, ouvir alunos, eu fui coletando uma lista de 120 documentos rurais. E cada pouco ainda essa lista vai aumentando, porque alguém fala uma coisa aqui, eu vejo um caso de um cliente, um processo. Mas eu só vou conseguir identificar, conseguir listar os documentos que o segurado tem se eu começar a perguntar para ele. Então, a minha sugestão sempre é começar pelos documentos considerados mais fortes. Declaração de aptidão ao PRONAF, certidão do INCRA, ITR, documento da terra, nota fiscal de produtor, e assim eu vou indo e construindo esse conjunto probatório. Mas essa pergunta é chave. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, ao final dessa primeira conversa, onde eu tenho essas 5 perguntas essenciais, ele vai perguntar assim: doutora, qual é a chance que eu tenho? E aí, se eu não tenho ideia de documentos que ele tem, eu dificilmente vou conseguir responder essa pergunta. Eu vou ter provavelmente uma certa dificuldade, porque eu digo, tem mais ou menos, talvez. Agora, se eu tiver um pouco mais de informações sobre como ele pretende levar adiante e comprovar essa condição, vai ter muito mais assertividade essa informação. Nesses casos, com tais documentos, geralmente tem mais facilidade. Nesses casos, com tais documentos, tem mais dificuldade ou com pouca documentação. Então, aqui, gente, fica a dica mais uma vez. 5 perguntas essenciais para quem quer atender um segurado especial. Vou reiterá-las aqui para a gente finalizar. Quem é você? Com quem você trabalha? Onde você trabalha? Desde quando ou por quanto tempo? E como provar a atividade. Até breve!